Chegada a tarde, disse o dono da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia? Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retire-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A palavra do Senhor, a parábola de Jesus diz aqui, que o proprietário, ele sai à procura. E o proprietário na parábola de Jesus é Deus, é Jesus. A vinha é o reino de Deus. Então, na época de Jesus, o denário era um dia inteiro de trabalho de um trabalhador. 1 denário equivale a um dia todo de trabalho. Então o Senhor Jesus fala: na primeira hora, que se inicia às 6 horas da manhã, terceira hora seria 9 horas, sexta hora ao meio-dia, 9ª hora às 15 horas, e a 1ª hora às 17 horas, quase ao fim do expediente. O trabalho normalmente ia até às 18. O significado dessas horas, Jesus não contou isso por acaso. Cada horário carrega uma mensagem. Diferentes momentos da vida. As horas representam que Deus chama pessoas em fases diferentes. Cada um de nós somos chamados em fases diferentes da nossa vida. Cedo, muitos foram chamados de pequenos, na infância, na juventude. Ao meio-dia, na vida adulta. No final do dia, mais tarde da vida. Tem gente que começa cedo, tem gente que começa tarde. Outros chegam só depois. Mas todos são chamados. O Senhor é o dono da vinha. Ele sai a chamar nesses horários. Não tem horário. Ele chama cada um de nós. Não para ficar sentados, mas trabalhar no reino, na vinha do Senhor. A paciência é insistência de Deus. O dono da vinha sai várias vezes do dia. Isso mostra que Deus, Ele não desiste. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. O Senhor Jesus não desiste de ninguém. Continua chamando, sempre dá oportunidade. Porque o Senhor continua chamando. E Ele continua chamando. Mesmo na última hora, Ele ainda chama. Que não é sobre tempo, é sobre a graça. A parábola, ela fala da graça de Deus conosco. A graça do Senhor. Humanamente, aqueles homens questionaram: mas Senhor, eu cheguei aqui cedo, 7 horas. Aquele chegou por último. E você quer pagar o mesmo tanto de 1 denário para ele? Mas eu estou aqui, trabalhei, o sol quente. Humanamente falando, o que a gente vai pensar? Eu tenho direito, por que ele vai receber mais? Humanamente, quem trabalhou mais, deveria ganhar mais. Todos receberam igual. Porque no reino de Deus, não tem quem chegou cedo, não tem quem chegou ao meio-dia e quem chegou às 5. Todos são chamados e todos têm a graça do Senhor. Amém? Todos.
Então, isso quebra a lógica. O reino quebra a lógica humana. Humanamente, não, mas como assim? Como assim o senhor vai pagar o mesmo tanto? Né? Tem gente que chegou na 3ª hora, outros na 6ª, outros quase no fim. Mas o mais importante não é a hora que você chegou. Não é a hora. É que o dono da vinha te chamou. E o dono da vinha é Jesus. Enquanto há dia, Deus continua chamando. Nunca é tarde para responder. O tempo não limita a graça. O tempo não limita a graça. Porque o Senhor, Ele conhece o coração, a intenção de cada um de nós. Então não limita. Quem entra na vinha já é privilegiado. Quem entra no reino já está sendo privilegiado. O denário, a questão deles não era nem o valor do denário. Eles estavam achando injusto. E assim somos nós. Quantas vezes no nosso trabalho, ou até mesmo na igreja, a pessoa fala, mas aquela pessoa chegou agora. Mas aquela pessoa chegou agora e ela já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. Nós queremos ser o dono da vinha. E quem chamou? Foi Deus. E Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, e Ele coloca cada um de nós aonde tem que colocar. Porque nós ficamos muito preocupados. Por que aquela pessoa? Mas eu estou aqui faz tempo. Aí nós somos iguais esses trabalhadores. Faz tempo, eu cheguei cedo, chegou agora. Humanamente, chegou agora e quer sentar na janela. Não é assim? E ainda quer dar tchauzinho. No reino não é assim. Porque o Senhor Jesus, Ele te conhece. Ele me conhece. Jesus não estava focado no dinheiro, mas estava no significado, a parábola. Todos foram tratados com graça, todos receberam o suficiente para manter as suas despesas, como um dia de trabalho de hoje. O suficiente. Qual que é o escândalo da parábola? Não é o valor. É o fato de que todos receberam, mesmo trabalhando em tempos diferentes. E o denário, o que ele representa? Salvação, graça e vida eterna. E isso, Deus dá igual para todos. Para todos. Quem chegou cedo, quem chegou tarde, quem chegou depois. Ninguém recebe meia salvação, recebe? Não. Ninguém recebe menos graça, recebe? No reino não. Todos recebem igual. Todos vão receber exatamente a salvação e a graça do Senhor Jesus. Ele estava falando de graça. E na graça de Deus ninguém recebe menos. A vinha representa o reino de Deus. O lugar onde Deus trabalha. A vida do serviço ao Senhor. Na cultura bíblica, a vinha era algo muito valioso. Por isso que na parábola, Jesus sempre compara a vinha. Porque era algo valioso para os judeus. Era algo valioso na cultura dos judeus. E Jesus, ele usa essa imagem como um significado profundo. Que a vinha é um lugar de propósito. A vinha é onde os trabalhadores vão para produzir. Lá na vinha você não vai para ficar olhando o outro. O que o outro está fazendo, o que o outro merece, o que o outro deixa de merecer. Porque o dono da vinha paga para quem ele quiser. E o valor que ele quiser. Ele levanta e exalta quem ele quiser. Porque o dono da vinha não somos nós. O dono da vinha é Jesus. A vinha, os trabalhadores têm que produzir. Muitas das vezes, somos chamados, a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Porque muitas das vezes o Senhor está chamando, te chama cedo, te chama à tarde, te chama à noite, e você está fingindo que não está ouvindo.
Aí o Senhor chamou cedo, eis-me aqui, Senhor, vou para a vinha. Chamou na hora do almoço, eis-me aqui, Senhor, vou para a vinha. Chegou depois, está aí por quê? Está na praça? Por que na praça? Porque lá os trabalhadores ficavam na praça esperando serviço. E o dono da vinha passou. E nós estamos na praça da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa casa. O Senhor está chamando. Vem para a vinha. Está parado por quê? Ninguém me chamou. Não, vem. E a gente finge que não ouve. Aqueles que ouvem, fala, eis-me aqui. E o Senhor dá o pagamento. Eis-me aqui, Senhor. Um é o braço, outro é a perna, outro... Cada um de nós, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem plano. Ninguém é nada na vinha. Todos têm um lugar. Só vai ficar fora da vinha, fora do reino, quem quiser. Porque a palavra de Deus fala, vem. E Ele está fazendo acepção de pessoas? Não. Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu fui lá no reino, cheguei, ninguém me cumprimentou, ninguém me viu, saí, entrei. Não vou mais não. Mas você não foi chamado para o reino? E quem está fazendo, não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Ele faz o quê? Continua fazendo, porque a vinha é para produzir. Não é para ficar parado, é produzir. Às vezes nós estamos querendo atrapalhar quem está produzindo. Está fazendo isso, e a gente está apontando o dedo. Como assim? Quem fica olhando e comparando, não produz. Vamos fazer. Vamos fazer. Todos têm uma função. Deus não chama só para salvar, Ele chama para participar da obra. Além de salvar, Ele quer que você participe do corpo de Cristo, que é a igreja, do reino, da obra, da vinha, do trabalho. Isso mostra que Deus está constantemente te convidando, dando uma oportunidade. A vinha é o lugar onde você responde ao sim para Deus. É o lugar de graça. O reino de Deus é o lugar de graça, mesmo que você chegou por último, porque você foi chamado num determinado tempo. Não quer dizer que você é maior ou menor do que o outro, que foi chamado cedo, porque cada um tem o seu tempo. Isso mostra que quem entra na vinha já está na graça, aceitou. Não importa o tempo. Trabalhar nela é privilégio. Trabalhar na vinha, trabalhar no reino, não é peso. É privilégio. E hoje, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque Deus está chamando, mas a gente não quer trabalhar. Deus está chamando, mas eu não quero fazer. Deus está chamando, mas o outro vai fazer. Aí o outro começa a fazer, e você quer lá. Deixa eu tirar a caixa do outro aqui, que ele vai colocar o cacho da uva no chão, torcendo para dar errado. E Deus tem chamado. E Deus tem chamado. Lugar do governo de Deus. A vinha tem um dono, e não somos nós. A vinha é o reino de Deus, e o dono do reino é o Senhor Jesus. Ele é o dono. Isso representa que Deus é o Senhor. Ele estabelece as regras. Ele decide e Ele recompensa. A recompensa vem de homem? Não. A recompensa vem do Senhor. Porque o dono da vinha é Deus. E a recompensa vem de Deus. A recompensa vem dele. Não somos donos, somos participantes. A vinha não é só um campo, a vinha é um reino de Deus. É um lugar onde Deus nos chama, nos usa, nos recompensa. Pela graça, não é pelo mérito. Eu não mereço nada.
A graça do Senhor nos basta. Eu não mereço, você não merece. Nós nos vemos pela graça. Graça de Deus. Glória a Deus por isso. Estar na vinha já é privilégio. Servir na vinha já é graça. E permanecer na vinha é honra. Porque além de você ser chamado, além de você produzir, de você servir, você tem que permanecer. E hoje qual que é a dificuldade? Permanecer. Eu até vou na vinha, só que aí eu quero desistir do trabalho. É fácil o trabalho na vinha? Não. É mais fácil ficar na praça, sentado. Aí passa, fala, não vi o proprietário da vinha passar. Viu sim. Porque a palavra de Deus diz que todos são chamados. Ou seja, você não vai só se for por decisão sua, porque eu não quero, mas todos são chamados. O problema não é quem entrou depois. O milagre é você ter sido chamado. Você já se sentiu que fez mais do que alguém e recebeu menos reconhecimento? Quem já não? Né? Mas eu fiz mais, trabalhei mais, mereço mais. Não. Eu estou desde o começo, eu me esforço, eu merecia mais do que o fulano, mais do que o ciclano. Já ouviu isso? Todo lugar tem um desse, eu mereço mais, eu faço mais. E nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. E essa parábola, ela nos confronta. Exatamente isso. Jesus, ele conta essa história porque ele sabia que até dentro do reino de Deus existe um perigo silencioso. Qual que é o perigo silencioso? A mentalidade do merecimento. Porque eu vou lá, eu faço, eu limpo, eu lavo o banheiro, eu lavo a igreja, eu carpo, eu corto a grama, eu mereço mais porque eu estou fazendo. E o reino de Deus não é sobre fazer, não é sobre merecer, é sobre a graça, é para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Para Ele, são todas as coisas, não é sobre quem chegou primeiro, não é sobre quem fez mais, não é sobre quem sofreu mais, é sobre a graça. E hoje Deus quer quebrar isso dentro de nós, quer quebrar a comparação, quando nós se comparamos com a outra pessoa, a comparação, ela impede nós avançarmos no reino. A comparação, o orgulho. Porque a mentalidade do merecimento, ela traz a comparação. Ela traz o orgulho espiritual. Orgulhosa. E pessoas orgulhosas, Deus se agrada? Não. Comparando com a outra pessoa, a falsa ideia de justiça humana. De nós queremos fazer o que nós queremos e pronto. Queremos mandar na vinha. Queremos fazer tudo do nosso jeito. Não submetemos à liderança que está nos ensinando, que está nos falando e fica de bico. E no reino não é sobre isso. Você foi chamado para produzir. Foi chamado para progredir. Vamos avançar no reino. Ô irmão, você chegou agora? Não, vem cá, Deus te chamou, pega na mão, vamos caminhar junto. Ô irmão, nossa, eu quero aprender a louvar. Nossa, eu louvo. Irmão, vem cá, vamos conversar ali com o líder do louvor. Está na intercessão? Peraí, vamos conversar. Pega na mão do irmão que chegou tarde, que chegou meio-dia, que chegou depois. O que importa a hora que o irmão chegou? Se o dono da vinha chamou. O dono da vinha chamou. O horário não importa. Pega na mão. E o que nós fazemos muitas vezes dentro da igreja? Não pega na mão. Chegou agora.
Às vezes chega um visitante, vamos lá abraçar o irmão, vem cá, irmão, seja bem-vindo, olha, depois acabou o culto, vai lá, conversa com o irmão, já pega na mão, fala, vem cá, Deus te chamou para a vinha, eu estou aqui na vinha, vamos também, né? Vamos para a vinha, vamos produzir, vamos multiplicar. E a comparação, ela quebra tudo isso. A comparação e o orgulho, ela nos tira da vontade de Deus, ela nos tira da presença. Porque você está preocupado com o que o irmão está fazendo, o que ele vai receber, o que Deus está dando para ele, qual que é o chamado dele. E nós não temos que estar preocupados com isso, porque Deus tem para você também. O que Deus tem para mim, tem para você, tem para cada um, ninguém é melhor. Deus faz acepção? Não faz. Quem faz acepção de pessoas? Somos nós. E Deus não chamou nós para fazer acepção de pessoas. Chamou todos para a vinha. Pega na mão do irmão e vamos, irmão, vamos produzir, vamos multiplicar, vamos dar fruta aqui, ó. O dono da vinha chamou, a graça já nos alcançou. É um privilégio estar servindo. O que tem que fazer aqui no reino? Fala para mim, irmão, você que chegou mais tempo, desde cedo aí, o que tem para fazer? Não, me ensina que eu vou fazer. Aí o irmão não quer ensinar, não. Eu cheguei cedo, você chegou agora, vai receber a mesma coisa? Se vira, vai aprender sozinho. Ué, mas quem chamou? E às vezes nós deixamos de ganhar. O irmãozinho ali na vinha, falta trabalhadores, porque os que têm não quer abraçar. Então nós temos que mudar. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é união. O reino de Deus é chegar, é união, é para perto, traz para perto. Não, vamos caminhar junto. É um, é dois, é três, e a vinha vai ficando mais cheia. O reino vai ficando cheio. A produção vai aumentar. Nós vamos ganhar outros, vamos na praça. Aí já está aqui na vinha. Os trabalhadores que não estão aqui, não está na vinha, está na onde? Está na praça, está no mundo. Quem vai buscar? É você que já está na vinha. Já chegou, está no reino. Mas tem gente que não chegou. Deus nos chama toda hora, toda hora, toda hora. E a gente faz o quê? Chama também. Nós temos que ser imitadores do dono da vinha. Ele está procurando trabalhadores. E aí tem gente precisando do serviço, né? Que é a graça do Senhor. Então vamos alcançar, vamos buscar. Então o chamado é para todos. A recompensa, ela vem da graça e não do esforço. A recompensa é a graça, não é do esforço. Os primeiros se frustraram. Deus não recompensa como o homem pensa. Nossa, olha aí, não acredito. Tudo que eu fiz, eu fiquei ainda, mesma coisa daquele que chegou depois aí, ó. Como que a gente fica? Né? A gente quer questionar. Questionar o dono da vinha. Quer ser o dono da vinha. E a vinha tem dono. E não somos nós. Só é do Senhor Jesus. Ele age por graça e não por cálculo. O reino não é salário, é presente. O reino de Deus é um presente para nós. O reino de Deus, então nós temos, não é pesado. Ah, mas eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Ah, não, porque isso, porque aquilo. Nós inventamos 1001 coisa. Mas chama para uma festa. Você arruma horário de todo jeito. E na vinha? Não é assim? Quando a gente era do mundo não tinha hora, né? 5 horas da manhã, 6 horas, aí amanhã tem que trabalhar, segunda, mas não tem problema não. Chega às 5 horas da manhã, toma banho e já vai. E por que na vinha é diferente? É aí que tem que ser. Fala, não, estou aqui. Nossa, Deus, é um presente. Aí você vai sorrindo, alegre. Chegou tarde do trabalho? Não tem problema não, eu vou para a vinha. Chegou tarde? Não, eu vou lá. Não, eu vou. Imagina. Você acha, o dono da vinha me chamou. Né? Em algumas bíblias está o pai de família,
outro está proprietário, mas é ali uma autoridade. O Senhor Jesus chamou, e quando Ele chama, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Não, eu vou lá na vinha, o Senhor coloca eu onde o Senhor quiser. O Senhor quer que eu faça o quê? Que às vezes a gente quer chegar na vinha e quer escolher ainda. Quer escolher. Mas Deus tem um lugar para você. O que é teu, o que é do irmão é do irmão. Então não tem briga, não tem melhor, não tem maior. Porque quem tem que aparecer é Jesus, não somos nós. É Jesus, sobre Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Deus é maravilhoso. Essa palavra falou comigo também, viu, irmãos? Falou? Mesmo jeito aqui. E como fala? E como Deus fala? Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele não faz injustiça, porque Ele é Deus justo. E a comparação, ela nos rouba a paz, ela nos rouba a alegria, e ela nos rouba a gratidão. Meu Deus. Olha só o que a gente perde quando a gente fica comparando. Alegria. Alegria de servir, alegria de estar louvando e agradecendo o Senhor. Quem fica olhando para o outro esquece o que já recebeu. Oh, meu Deus. Às vezes, o que te incomoda é ver Deus sendo bom com outra pessoa. Porque Deus pode ser bom com quem Ele quiser. Então nós temos que ficar felizes. Nós temos que ficar felizes que o Senhor está sendo bom na vida do irmão. Os últimos serão o primeiro. No reino, a lógica é invertida. Quem se exalta será abatido. Quem se humilha será exaltado. Deus, Ele não olha o tempo, Ele olha o coração. Ninguém merece estar na vinha. Ninguém merece a recompensa. Tudo é favor de Deus. Tudo é favor de Deus. Se você está hoje na vinha, já é um milagre. Já agradeço, porque, Senhor, cheguei na vinha. Chegou cedo, tarde, depois, não importa. O importante é que você chegou. O importante é que você chegou e que você vai continuar, vai permanecer, amém? Então hoje Deus está te chamando para parar de se comparar, parar de reclamar e começar a agradecer. Sabe, inverter. Faz uma avaliação, porque essa palavra ela vem com cada uma de nós. Nossa, será que eu estou fazendo comparação? Se eu tiver, a partir de hoje já não quero fazer mais. A gente já tem que pensar assim, deixa eu corrigir os pontos que estão errados dentro de mim. Porque a primeira pessoa a fazer reflexão é nós para nós mesmos. É nós para nós mesmos. Celebre o que Deus tem feito na sua vida. E também na vida de outros. Porque o reino de Deus é celebrar. A graça não se disputa, ela se celebra. Nós não disputamos, nós celebramos, porque a graça é dele, nós não merecemos nada. O que a gente merece? Nada. Nós estamos aqui vivinhos hoje, respirando. Faz assim, ó. Respira fundo. Sabe esse ar? É Deus, é o dono da vinha que está dando. É o dono da vinha. Então tudo é para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui somente para glorificar o nome dEle, para celebrar, para produzir, para avançar no reino de Deus. Para falar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? A gente tem que fazer essa pergunta todos os dias. Levantou da cama, já agradece. Senhor, obrigada. Mais um dia que o Senhor nos deu. Oh, glória. Porque às vezes nós temos que celebrar o dia. Tem tanta gente lá no hospital que quer ver a luz do dia e não consegue. Quer só andar e não consegue. Nossas pernas, saúde. Às vezes a pessoa reclama, hoje eu não tenho dinheiro. Agradece, hoje você não tem, amanhã você tem. Né? Deus já te deu, agradece por hoje, o presente. Servir. Então o reino de Deus, ele não é peso para ninguém, é privilégio. Permanecer no reino é honra. Por quê?
Glória a Deus que a gente permanece. Porque o inimigo, ele anda querendo nos tirar da vinha do Senhor todos os dias. Não é verdade? Todos os dias o inimigo manda um enviado. Você acha que ele cansa? Enquanto nós estamos aqui inventando desculpa para ir na vinha, o inimigo lá trabalha 24 horas sem parar. Vamos tirar. Aquele que está dentro, o inimigo quer tirar. Aquele que chega, o inimigo quer tirar. E o que permanece? Nem se fala. É um levante atrás do outro, não é assim? Mas tem que se levantar para cair. Porque o importante é que nós estamos na vinha, nós estamos no reino, e nós estamos aqui para quê? Produzir, glorificar o nome de Jesus, alcançar outros que estão na praça. Amém?